8 às 19 horas. Venha aparecer. Aleluia. Deus é de confiança, amém? Esse jovem, com 5 anos de idade, ele não ouvia nem falava. Mas Deus, ele ouve a oração. Amém? Talvez ele não responda da maneira que você queira, mas ele responde. Eu fiz questão de passar esse vídeo porque talvez pode não ter muito significado para você, muito sentido, mas para mim tem, que sou pai dele. Porque quando ele tinha 5 anos de idade, ele não falava, ele não ouvia. E nós buscávamos a Deus, mesmo sem sermos crentes. Nós buscávamos a Deus e pedíamos a Deus a oportunidade para que ele pudesse falar, que ele pudesse se comunicar, que ele pudesse ouvir. Ele estava já prestes a entrar na fase de entrar na idade escolar, e iria começar a estudar, e nós sabíamos das limitações dele. E é interessante porque a gente pensava, naquela época, sem recursos, como seria se ele ficar. A ideia que nós tínhamos de pessoas que tinham deficiência auditiva era de ficariam surdos, mudos, sem falar, sem se comunicar. E eu, na minha alma, fazendo as minhas orações de alma, eu pedi ao Senhor, Senhor, que eu posso menos ouvir ele falar papai, me chamar de pai. Agora, Deus é tão bom que ele faz muito mais além do que nós pedimos ou nós pensamos. Às vezes nós podemos passar por alguns processos na nossa vida de sofrimento, de angústia, sem entender os planos de Deus para nós. E nós julgamos que de Deus vem todo o mal, muitas vezes erramos, por não conhecer o caráter de Deus, o nosso Pai. Então, na ignorância, a gente acha que a culpa é de Deus, de algumas mazelas nessa vida que acontecem. Aí nós atribuímos tudo a Deus, mas não é, Deus é bom. Amém? Então, um tempo quando eu na minha idade natural, eu também não entendia muito bem a cabeça do meu pai. E como filho, geralmente o filho jovem, o filho adolescente, muitas vezes ele não entende a cabeça do pai dele, não tem um bom relacionamento com o seu pai. E eu, embora conversasse com meu pai, tinha esse problema de entender a cabeça do meu pai. Mas depois que a gente casa, que se torna pai, e você começa a entender o amor do pai, porque você passa a ter filho, você passa a amar o seu filho, então você passa a ter zelo pelo seu filho também, então você passa a entender por que seu pai agia de algumas maneiras que você não entendia. Porque às vezes seu pai era severo e você não entendia. Amém? Então quando a gente chega com uma experiência de maturidade, a gente passa a entender por que algumas coisas acontecem na nossa vida e por que eu não entendi o meu pai. Muitos crentes ainda não estão entendendo o pai, sabia? Muitos crentes ainda atribuem as mazelas da sua vida, o seu sofrimento, ao seu Pai celestial, ao nosso Pai espiritual. Glória a Deus pelo rema que vem abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, conhecer o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai, para a gente aprender que o nosso Pai é bom. Ele é um Pai de amor. Ele é o Pai das luzes, está escrito em Tiago. E que nele não há sombra de variação. Que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda bondade vem do Pai das luzes. Todo amor vem do Pai das luzes. Nós podemos confiar no amor do nosso Pai. Aleluia! Então nós precisamos prosseguir e conhecer o amor do nosso Pai. Simplesmente confiar nesse amor, confiar na sua bondade. Ele tem sido misericordioso comigo, bondoso comigo. Eu era um filho das trevas e ele me alcançou com sua graça, com a sua misericórdia, com os seus livramentos de morte que eu passei muitas vezes. Depois que eu me converti, que passou como se fosse um filme na minha vida, de todos os livramentos que meu Deus me deu, que ele fez de tudo para me alcançar. E graças a Deus ele me alcançou. E hoje eu estou aqui para pregar a sua palavra. Fui chamado para pregar a palavra dele, a palavra da verdade. Então, o meu compromisso é com o meu Pai. Aleluia! Em primeiro lugar, o meu compromisso é com Ele, simplesmente com Ele. Amém? Não sou perfeito, tenho as minhas imperfeições, posso errar, posso falhar, mas graças a Deus que eu tenho um Pai que cuida de mim e que me educa, que me corrige e que conserta
os meus erros. Amém? Então, é dia dos pais, por que não falar do nosso pai? Para a gente entender o nosso pai, compreender o nosso pai. Aquele outro garoto lá do Japão, missionário, pastor Jeffter, lá na igreja de Tóquio do Japão, também meu filho. Fui um pai severo com ele. E dei muitas instruções para ele. Depois que eu me converti, então, passei a ter muitas instruções para ele, bíblicas. E sabe que no primeiro ano que ele esteve lá no Japão, longe da gente, aí foi que ele enviou um vídeo para nós no Dia dos Pais, para mim, e aí ele, agradecendo, falando, pai, obrigado por toda a tua chatice. Amém, chegou a revelação. Amém? Vale a pena ser chato. Um dia chega a revelação e vai chegar o entendimento. Então, graças a Deus, chegou o entendimento para ele. E agora ele lá distante, ele passou a honrar o pai dele. Então tem um tempo da nossa maturidade. Eu creio que nós como crentes, assim como nós como pessoas naturais, muitas vezes nós não temos o entendimento do nosso pai espiritual. Nós precisamos entender o nosso relacionamento com o nosso pai espiritual. Nós precisamos, como pessoas espirituais também, crescer espiritualmente e não ficar como um adolescente ou como um jovem que ainda não conhece o seu pai e que ainda rejeita as instruções do seu pai e que ainda tem algum comportamento rebelde contra tudo que o pai ensina. Então nós precisamos amadurecer como pessoas espirituais e sermos mais mansos e humildes de coração e sermos mais obedientes ao nosso pai. Ainda que nós não estejamos entendendo o processo que nós estamos passando, mas a gente precisa entender que algo está acontecendo para o nosso bem. E o nosso pai está cuidando de nós. E ele está permitindo que algumas coisas aconteçam na nossa vida para a gente amadurecer, para a gente crescer no conhecimento dele, crescer na sua santidade. Amém? Não é para viver de qualquer maneira. Então nós precisamos, amados, abandonar a velha natureza, os costumes da velha natureza, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. O plano de Deus não é para este mundo. Haverá um novo céu e uma nova terra. E aquele povo que vai habitar nesse novo céu e nova terra é a igreja do Senhor. É um povo santo, um povo redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. É um povo limpo de toda mácula, de toda mancha, de toda maldade, de toda perversidade, de toda obra do diabo. Aleluia! Santos como ele é santo. Abençoados como ele é abençoado. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós temos um bom pai. Ele é um pai amoroso. Talvez algum homem, algum pregador não saiba expressar a bondade e o amor do nosso pai. Mas sabe o que é maravilhoso? É porque ele nos deu do seu Espírito. E o Espírito dele habita em mim, habita em você. E o Espírito dele é quem revela a natureza e o caráter do nosso pai. Então, muitas vezes, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. As revelações do Espírito Santo de Deus acerca do caráter do nosso pai. E não o que a nossa mente, o que os nossos pensamentos, o que a nossa alma está sentindo. Não as sugestões que chegam para nos tentar tirar do caminho do nosso pai, da vida, da comunhão com o nosso pai. Amém? Olha, Hebreus capítulo 12, no verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Tem uma bela carreira para nós. Um novo e vivo caminho para nós. E a palavra é tão simples, ela nos instrui que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenta nos agarrar. Nós precisamos de nos desembaraçar da velha criatura, das sugestões do diabo. Jesus, em João capítulo 8, verso 44, ele chamou aqueles fariseus de filhos do diabo, porque eles queriam fazer as obras do pai dele, que era homicida desde o princípio, que era o pai da mentira.
Então entenda, nós precisamos de nos despojar de todas essas características que refletem o pai da mentira. Porque nós somos filhos de Deus agora. Nós somos filhos do amor. Nós temos uma nova natureza operando em nós, uma nova característica em nós. E tudo isso não foi fruto do nosso esforço, foi fruto do sacrifício de Jesus Cristo. E é pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos limpos, lavados, arrancados do império de Satanás. Foi por este sangue que nós fomos purificados. A nossa alma foi lavada. Somos uns bebezinhos espirituais, novinhos diante do Senhor, sem culpa, sem condenação, justos. Ele nos justifica. Então nós precisamos nos desembaraçar de todo esse peso que vem chegar na nossa mente, que vem querer nos travar, que vem querer nos impedir de avançar no projeto de Deus para a nossa vida. Amém? Sabe que agora você é espiritual, você precisa orar, e você precisa buscar o Senhor, mas você precisa buscar com uma vida de consagração, de entender qual é o propósito da sua vida nessa terra. Você precisa buscar a Deus e falar, Senhor, eu estou nesse mundo, qual é o propósito do Senhor para mim nesse mundo? Para que eu fui criado? Eu não sou um animal. Eu não estou aqui para comer, beber e dormir. Eu não estou aqui apenas para fazer planejamentos de trabalho, de ganhar dinheiro, de riquezas, de patrimônio. Não se resume a isso, amém? Tem um projeto na sua vida, criado lá no plano de Deus para você. Deus tem sonhos e projetos a nosso respeito. E Ele vai trabalhar e vai continuar trabalhando na nossa vida para que a nossa vida seja moldada e chegue ao ponto do nível que Ele quer. Talvez você não esteja entendendo, mas você vai entender. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Ele é o nosso autor. Ele é o nosso consumador da nossa fé. Foi mediante a fé em Jesus Cristo que nós fomos salvos. Mediante a fé em Jesus Cristo que nós nascemos de novo. Mediante a fé no ato dele. Não é loucura? 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 em diante diz que Deus aniquilou a sabedoria deste mundo, da mentalidade desses homens do mundo. E a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria do homem. Porque é pela pregação da cruz, o apóstolo Paulo diz, é que nós somos salvos. Veja que loucura. Realmente é pela fé. Não é pela informação, não é pelo seu nível de intelectualidade, não é pelo seu nível social, é pela fé. É loucura. Acreditar numa cruz, acreditar que um homem morreu numa cruz, acreditar que um homem ressuscitou. Não é loucura? Mas o Senhor Jesus diz que bem-aventurados somos nós que não vimos e cremos. Somos bem-aventurados, somos felizes, porque nós temos a revelação dentro de nós. Nós temos a revelação do Deus vivo, do Deus verdadeiro, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, oh, aleluia, Jesus confiava no Pai. Jesus andou nessa terra confiando no amor do Pai. Ele se submeteu ao amor de Deus, amém? Ele se submeteu, e a Bíblia diz também em Hebreus aqui, que ele foi aperfeiçoado pelas dores. Aleluia! Ele fez tudo por nós, o qual em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. Sabia que a cruz é um lugar de desonra? A cruz era um lugar onde só iam os amaldiçoados. E o Filho de Deus, o Rei da Glória, ele foi para a cruz, em obediência ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. Você está entendendo? Jesus, o Filho padrão que Deus quer. Jesus é o nosso exemplo de filho perfeito. Aleluia. Na quinta-feira nós tivemos uma excelente aula sobre filhos vitoriosos, criando filhos vitoriosos. E que os pais são os arqueiros que receberam a herança do Senhor, que são as flechas, para serem lançadas para o alvo, para o plano de Deus. Aleluia!
Mas Jesus, amado, ele suportou a cruz, ele foi para a cruz, ele foi para a humilhação, mesmo considerando a desonra. Sabe, irmãos, a cruz é um lugar de criminoso. Jesus foi para lá, ele estava do lado de um ladrão. Você pode entender isso, amado? Às vezes a nossa mente não consegue entender que Jesus ele estava ali na cruz, pagando não pelo pecado dele, porque ele era o Filho de Deus, inocente, santo, puro, perfeito, o homem perfeito. Mas ele estava lá, pagando o preço da minha vida, morrendo a minha morte. A minha morte, eu era o criminoso para estar lá. Fui eu quem traí Deus. Você pode entender isso? Nós não conseguimos, né, irmão? É por isso que é pela fé. Quando chega a revelação de você entender que Jesus estava lá, não porque ele merecia, mas ele era o irmão mais velho que assumiu a nossa posição e falou, não, eu vou substituir ele. Eu vou pagar a dívida dele. A dívida era minha, eu não tinha como pagar aquela dívida, nem a minha própria vida poderia pagar aquela dívida, só a vida de um santo, de um puro, de um justo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele assume o meu lugar, ele fala, não, eu vou lá pagar. Eu vou assumir essa condição de maldito, eu vou ser o substituto dele. Ele não tem como pagar essa dívida, entende, amado? Como nós precisamos realmente reverenciar Jesus, como realmente nós temos que estar aqui reunidos, não como religiosos que viemos cumprir um compromisso de domingo, cumprir um rito religioso, mas com o entendimento de que ele foi feito um sacrifício do Filho de Deus que morreu na cruz pela minha vida como um criminoso. Eu era o criminoso, mas ele morreu no meu lugar, pagando o meu preço que eu não podia pagar. Eu vou pagar por ele. Eu vou no lugar dele. Pai, deixa que eu vou no lugar dele. Pai, eu vou suportar essa vontade do Senhor. Olha a obediência de Jesus Cristo, amém? Você pode entender a obediência de Jesus Cristo? Você pode entender como nós podemos confiar no amor do Pai? E ele fala que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da desonra, e está sentado à destra de Deus, o Pai. Ele obedeceu ao Pai, ele sabia que havia uma alegria proposta, ele confiava na promessa de Deus e ele cumpriu, se possível, no momento a sua carne, a sua alma quis desistir. Lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, faça a tua vontade. Naquele momento que ele pensou em desistir. Quantos momentos a nossa mente pensa em desistir? Chegam as pressões do dia, as pressões dos relacionamentos, as pressões da vida. Nós queremos desistir dos planos de Deus. Mas Jesus não desistiu. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele suportou a desonra, ser tratado como um amaldiçoado, ser tratado como um criminoso. Inocente. Ele era inocente, mas ele suportou, aceitou aquela condição. Porque o Pai falou, vá. Quando ele recebeu a revelação do vai, ele se levanta e fala, então vamos embora, já está feito. Não ficou mais relutando contra os planos, os projetos de Deus para a vida dele. Amém, amado? Amém, igreja? Amém. Pessoas espirituais, vocês estão entendendo que a sua vida não lhe pertence mais? Os seus planos não lhe pertencem mais? As decisões não são mais suas? São dele, você pode confiar no Pai. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ele ainda na cruz, ainda tinha pecador lá xingando ele. Tu é o Filho de Deus, desce daí. Ainda tinha aqueles desonrando, humilhando, oprimindo a alma de Jesus Cristo, irmãos. Ele na cruz. Tu és o Filho de Deus, desce daí então. Eu estou falando isso porque a gente precisa, amado, refletir sobre essas coisas. Nós não estamos aqui na igreja, amados, apenas para ouvir informações. Nós estamos aqui na igreja para permitir que a palavra chegue em nosso coração e que ela gere em nós um caráter, uma transformação de vida e que nós nos rendamos ao Senhor. Ela gere em nós um arrependimento, ela gere em nós uma tristeza de arrependimento e de convencimento do pecado.
e de reconhecimento de que nós não temos direito nenhum de dizer não para o Senhor, de desistir do chamado do Senhor. Nós não temos esse direito mais. Então nós precisamos estar aqui reunidos. Eu confio no Espírito Santo de Deus. Eu não confio nos meus argumentos, nas minhas articulações. Eu confio na unção do Espírito Santo de Deus. Eu creio que, enquanto eu estou aqui, a unção ela está tocando a tua vida e basta um simples toque do Espírito Santo de Deus em você para libertar você, trazer a revelação da vontade do Pai para você, tirar coisas que você nem imagina que está acontecendo. Sabia que aqui nesse ambiente você está tomando um banho? Você está sendo lavado pela água da palavra. Você está sendo limpinho pelo papai. Papai está pegando você como um bebezinho, lavando ali ou na banheirinha. Coisinha linda de papai. Olha a sujeirinha aqui. Sabia? Nosso papai está nos limpando com a sua palavra. Amado, parece que não, mas nós não somos uns religiosos que estamos aqui para ficar com aquele comportamento religioso, sabe? Cheio de tradição, de homens, cheio de ritos religiosos. Não, é com entendimento. O nosso Pai é espiritual, Ele é vivo, Ele é real. Nós somos pessoas espirituais, amado. Não somos pessoas da alma, dos sentimentos, das emoções. Não somos pessoas da carne. Nós temos uma alma, habitamos num corpo, mas nós somos espirituais. Nós temos a natureza do nosso Pai. Nós temos a vida do nosso Pai. Amém? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Nosso Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé, Ele foi à luta até o sangue, até a morte de cruz. Aleluia! Eu espero que essa palavra te anime a você perseverar, a confiar no Pai. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Oh, aleluia! Como é bom ser corrigido pelo Senhor. Quando você está sendo corrigido é porque você está sendo amado. Se você está sendo deixado levar da própria sorte, é porque você não está sendo amado. Você pode confiar na correção do Pai. Você pode confiar no amor do Pai. Se Ele está corrigindo você, é porque você é importante para Ele. É porque você é amado. Amém? Veja que Ele diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se estivéssemos sem correção, nós não seríamos filhos. Mas como Ele está nos corrigindo, como Ele está nos instruindo, Ele está nos amando. Ele está nos considerando como filhos. Amém? Ele está com zelo conosco, com cuidado conosco. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de umas coisinhas pequenas, fúteis, por amor ao nosso Deus e Pai. Está mostrando o padrão aqui, o nosso irmão mais velho, Jesus, que Ele foi até a morte, morte de cruz. Ele sofreu até o sangue. Não é, irmão? Você está entendendo o quanto nós precisamos crescer no entendimento? O quanto nós podemos entender o que nos foi concedido? O Espírito de vida, o Espírito do Deus vivo, o céu, a glória do Senhor. E nós estamos trocando pelo quê? Por um beijinho, por um abraço, por uma latinha de cerveja, às escondidas. Eu já fui num acampamento que uma vez eu estava lá no canto, adorando ao Senhor. Eu tinha me retirado do povo, era um momento de folga ali. Aí eu fui, na época eu era novo convertido também. Eu estava na beira de um riacho que estava passando, e eu aproveitava esse momento para ficar adorando, conversando com o Senhor, orando. E aí lá vinha um irmão. Quando eu vi os pisar dele, as folhas, né? Era uma chácara. Um irmão com um cigarrinho. No acampamento eu olhei, fiz de conta que não vi nada. Faltou entendimento ainda. Faltou entendimento ainda.
Quantos ainda estão faltando entendimento e nas escondidas, nas ocultas, estão fazendo coisas que já não deveriam mais fazer porque são uma nova criação e não entendem que são filhos de Deus? Entende, irmãos? Você entende como o Espírito Santo precisa nos convencer que você agora é santo, que você agora é santo, que você agora é santo? Santo significa que você é separado para um propósito de Deus, você é separado desse mundo para Deus, você agora é lavado pelo sangue de Jesus, você agora é purificado, você é limpo, você agora é filho. Você não tem mais a natureza do diabo, você tem a natureza de Deus. Você não tem a natureza desse mundo, dos vícios desse mundo, dos prazeres com esse mundo. A natureza agora que predomina na sua vida e que deve predominar é a natureza do seu Pai. Aleluia! É isso. Eu preciso corrigir, Deus corrige aos filhos. Você já pensou em você ser abandonado por Deus e Ele parar de te corrigir? Ele desistir de você? Seria horrível, não? Você ser entregue à própria sorte? Deus falar assim, não vou mais corrigir ele. Vou deixar ele andar como ele quer andar. Já ensinei, já falei. Você sabe que o pastor Wellington às vezes faz isso? Mas Deus não faz. Por isso que a honra é dele, a glória é dele. Eu, na minha humanidade, às vezes eu falo, não vou mais não, pai. Não quero mais não, deixa para lá. Não vou mais corrigir não vou mais falar não. Já sabe. Já falei, o que eu vou falar mais? Aí ele vem e me constrange, você vai. Eu te chamei para isso. Vá. Não vivo mais a minha vontade, eu vivo a vontade do meu Pai. Aleluia. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual? Se nós nos submetemos ao nosso Pai natural, irmãos, e entendemos que o nosso Pai natural, às vezes nós não entendemos, mas nós obedecemos, e sabemos que o nosso Pai natural, ele tem mais experiência do que nós, é por isso que ele está nos instruindo. Quanto mais o Pai espiritual, que nos criou antes da fundação do mundo, já nos predestinou antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Desde o ventre da nossa mãe, como herança do Senhor, nós viemos para esse mundo com um propósito. Sabe, crente, você precisa encontrar-se com o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida não é passar no concurso público, não é fazer uma faculdade, existe um propósito maior. O propósito de Deus não é você adquirir riquezas, bens, patrimônio, existe um propósito maior. Você precisa ser encaixado no corpo de Cristo, no propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A correção do amor do nosso Deus e Pai espiritual, nosso Pai celestial, é para que nós sejamos participantes da sua natureza divina, participantes da sua santidade. O propósito de Deus é eterno. O propósito da correção do Pai é temporário, porque a visão do Pai natural é temporária. Existem pais que investem muito nos seus filhos em educação, numa boa educação, vai fazer uma atividade física, natação, enche o menino de atividades e esquece de ser um exemplo de pai espiritual. Não é verdade? Dá um monte de tarefa para o menino. Estuda inglês, estuda francês, estuda todas as línguas, vai para a academia, faz judô, faz karatê, faz isso, aquilo, outro.
acha que com isso está formando um homem de caráter. Mas o caráter, ele é forjado na natureza de Deus, na palavra de Deus. Eu mesmo na minha ignorância, irmãos, eu não estou falando para exaltar a mim, mas eu estou falando porque a bondade do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor me alcançou, a graça dele me alcançou. Então naquele tempo eu não tinha entendimento, mas hoje eu entendo que foi por causa da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Mesmo eu como um homem do mundo, passando no supermercado, comprei uma Bíblia de adolescente para o meu filho que era adolescente. Porque Deus já tinha um propósito na vida dele. Está lá no Japão agora. Nós não éramos nem crentes. E eu no supermercado vi uma Bíblia e falei, vou comprar essa Bíblia. Uma Bíblia teen. Era uma Bíblia de adolescente, Bíblia de crente. E dei para ele ler. Porque eu entendia, mesmo na minha ignorância espiritual, eu entendia que o melhor era estar debaixo da submissão a Deus. De valores cristãos. Agora, amados, valores cristãos não são apenas valores sociais, culturais. É isso que eu quero que a nossa igreja, o povo de Deus, aqueles a quem eu tenho contato, entendam. Nós precisamos ter a revelação que nós não precisamos apenas ter valores considerados pelos homens como valores morais, valores éticos. Nós precisamos ter o entendimento que nós somos filhos de Deus. Nós somos raça eleita. Nós somos o povo santo. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo, as obras de Satanás. Nós estamos aqui para arrancar os viciados, os drogados, os prostituídos da escravidão do pecado e trazer para o reino do Filho do seu amor. Nós foi nos dada a autoridade, o poder e o Espírito do Deus vivo, para nós andarmos em novidade de vida e resplandecermos a santidade do Senhor, para que a honra e a glória sejam dadas a Ele. Nós precisamos andar nessa terra com o entendimento de quem somos, do que temos e do que podemos, e não andar nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios planos, nos nossos próprios projetos. Nossa vida não nos pertence mais. Nós precisamos confiar no nosso Pai, no amor do nosso Pai. E muitas vezes você está sendo corrigido, muitas vezes você está passando por tribulações, por provações, e você não entende que muitas vezes você está passando por isso, por desobediência. E você está passando por isso para ser forjado, para ser arrancado dessa condição, desse apego que você ainda está deixando que a sua carne domine, que a sua alma domine, para você ser lapidado pelo Senhor. É o Pai te corrigindo. Ele está permitindo você ser provado, para que você seja aprovado. Ele está permitindo que você passe por esses momentos e circunstâncias para você ser aprovado, querido. Para você ser lapidado, lixado, tratado, corrigido, entendeu? Andar não mais com a sua carne, não mais com os sentimentos da alma, mas andar na novidade de vida do Espírito. Do Espírito de Deus que está em você agora. Do Espírito de Jesus Cristo, que suportou a oposição dos pecadores. Nós agora somos aqueles que vamos suportar a oposição dos pecadores. Sabe que o congregar não é quando o pastor chama você para congregar, não é porque eu quero ver a igreja cheia, é porque eu sei que isso faz parte do processo, do trabalho do Espírito de Deus na sua vida. Você precisa congregar, não é frequentar uma igreja, não é frequentar um culto do domingo, por nosso Senhor, já frequentei, agora me abençoa, porque eu estou frequentando. Não, Ele quer você aqui sendo lixado, convivendo com outros irmãos, para você aprender a amar o seu irmão, aprender a perdoar o seu irmão, aprender a suportar o seu irmão. Você não vai conseguir fazer isso assistindo cultos pela televisão. Porque lá é muito confortável, ninguém te incomoda. Aqui o líder vai te incomodar. Aqui o pastor vai te incomodar. Aqui o teu irmão vai te incomodar. E aqui você vai lembrar, ei, eu preciso deixar a velha natureza de fora. Essas velhas características. Eu preciso amar esse irmão amado. Esse é o processo da correção do Pai, que muitas vezes você não está entendendo e você está fugindo desse compromisso e querendo avançar.
Não vai. Vai ficar patinando. E para trás ainda. Entende, irmão? Toda disciplina, verso 11, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No primeiro momento dói, no primeiro momento você chora, no primeiro momento aí você pensa, Deus, por que você me colocou nisso? Começa a pensar mal de Deus, começa a pensar mal do caráter do seu pai, não está entendendo que é o amor dele, não é? Fica cheio de autocomiseração, como se você fosse a única pessoa no universo que estivesse sofrendo. Senhor, por que me abandonaste? Estou sofrendo, não está vendo? Não está nada. Ele quer livrar você dessa sua alma, dessa sua carne, dessa natureza adâmica, da velha natureza. Ele quer te purificar, Ele quer te santificar. Ele quer que você resplandeça Jesus Cristo por onde você andar, meu irmão. Aleluia. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É triste. A alma sofre, chora. Ele diz, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela sido exercitados, fruto de justiça. Se você permitir a disciplina do Senhor é o propósito de dar maturidade. A disciplina do Senhor é o propósito de fazer você avançar. A disciplina do Senhor é para te fazer conhecer mais do Senhor. Quando você for exercitado pela disciplina, exercitado pela correção, aprender a lidar com essas emoções, com essas tristezas, com essas fraquezas da sua alma, aí você vai produzir em você fruto pacífico, frutos de justiça. Aí você vai ficar em paz, você vai ficar em paz com os homens, você vai ficar em paz com Deus, você vai desfrutar da paz de Deus. O diabo não vai mais atormentar você. Ele não mais vai roubar a tua paz. Você vai aprender a andar em paz com o seu irmão. Frutos de justiça, frutos de paz, frutos pacíficos. Vai se estabelecer a paz no seu relacionamento com Deus e com os homens. Você vai aprender a conviver com o seu irmão e nem se incomodar. Entendeu? Quando chegar o outro, você sabia que eu já passei por isso no meu ambiente dia a dia de trabalho? Eu passei por isso. Eu sendo moído. Eu moído ali na carne. Eu falei, eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor. Aí você precisa lembrar dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse, ore pelos que vos perseguem. Funciona. Se você confiar em Deus, funciona. Você vai ver que funciona quando você pratica a palavra de Deus. Senhor, tua palavra diz para eu orar pelos que me perseguem. Você vai orar pelo que te persegue ou vai desistir? Se você está lá no teu empregão, saláriozão, contra-cheque altão, que a conta bancária nem consegue sustentar, chama você, tira metade aí que o banco não está conseguindo guardar aqui não. Aí você tem aquele chefão lá que te pega no teu pé. Duvido se você vai desistir. Não desiste nada. Hein? Tu aguenta na tua carne e na tua alma. E por que aqui na igreja você quer desistir? Errais por não conhecer as Escrituras. Falta de leitura bíblica. Você precisa ler a Bíblia, acreditar na Bíblia e praticar a palavra de Deus. Porque Jesus suportou, pela alegria que estava proposta. Você precisa contemplar a alegria que lhe está proposta. A alegria da eternidade, a alegria da graça, a alegria da vida de Deus operando eficazmente na sua vida, o poder de Deus operando na sua vida. Aí você precisa aprender a desfrutar da graça. A graça, você só vai desfrutar da graça quando você deixar essa carninha na cruz
permitir que a graça, que é um poder de Deus espiritual, não é apenas uma definição teológica, mas é um poder que deve ser manifestado na sua vida, que vai te sustentar nos dias maus, que vai gerar em você frutos pacíficos, frutos de justiça. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Obrigado pela graça. Eu tinha um chefe me perseguindo. Ele me perseguindo. Mandando eu fazer coisas que não eram da minha alçada. E aí, o Espírito me ensinando. Eu sou manso e humilde de coração. Ai, carne. Tá bom, Senhor. Wellington, vai lá no depósito e pega isso para mim. A carne querendo se levantar. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Fui lá. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para te dar conceitos e definições, não. Chamado para pregar o Evangelho é chamado para viver na prática. Morrer na carne. Senão não tem vida. Senão não tem poder do Espírito Santo operando para você. Amém? Você precisa experimentar. Deixar a sua carne morta e o Espírito operando na sua vida. Lá fui eu para o depósito. Cheguei lá no depósito cheio de pó. É para botar a cara no pó? Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade, Pai. Levantei, encontrei o objeto, fui lá, cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Senhor, cheio da graça do Senhor. Ele queria me humilhar. Ele queria mostrar que ele era o meu chefe. Mas eu falei, você pode ser o chefe da sessão, mas você não é o meu dono. Eu tenho um dono. O meu dono é quem manda em mim. Eu estou obedecendo o meu dono, ele mandou. Eu sou manso e humilde de coração. Eu não estou obedecendo você, estou obedecendo o meu dono, Satanás. Cheguei lá cheio da alegria do Senhor. Falei, cara, encontrei! Aleluia! Olha aqui! Eu encontrei! Ele olhou para mim com os olhos arregalados. Ele falou, esse cara pirou? Naquele momento eu senti a unção do Espírito de mim, saindo de mim, tocando a vida dele assim, ó. Saindo de mim, tocando a vida dele. Ele ficou todo constrangido. Esse é o sobrenatural, o invisível, que está em mim, que está em você, e que Deus quer operar quando você mortifica a sua carne e deixa o Espírito prevalecer. Dali caiu, a muralha caiu. Satanás foi derrotado. Aleluia! Aí ele mudou comigo. Mudou. Aí depois foi para o segundo chefe. Aí o segundo chefe veio, não sei o que lá. Aí tinha uma colega lá, falou, vai dar briga aqui, vai dar confusão. Aí a colega correu na minha frente e foi fazer. Vai lá e pega um pano lá para limpar isso aqui. Servidor público, concursado. Rapaz, ele está confundindo as coisas. Aí eu coloquei o pezinho para trás e ri no meu espírito. Falei, diabo, de novo? Tu não sabe que tu já foi derrotado? Jesus disse o quê? Se bater na tua face, dê outra face. Se pedir para você andar 10 passos, ande 20. Você precisa experimentar a prática da palavra, meu irmão. Você precisa ser praticante da verdade, meu irmão. A Vânia perguntou para mim, pastor, qual é a sua visão para a igreja? Deixa eu falar, a minha visão é um povo que é crente, de verdade. Crente de verdade. Crente que paga as suas contas, crente que pratica a palavra, crente que anda na verdade,
Crente que não é falso, que não é hipócrita, que não é mentiroso, que não é fofoqueiro. É crente da verdade. Esse é o povo que conhece o seu Deus e que faz proezas, que humilha Satanás. Jesus humilha Satanás. Desse jeito. Crentes da verdade. Aí você precisa permitir passar pelo processo de mortificação da carne, de sujeição da sua alma, de entrega, de renúncia. Aleluia! Porque o trabalho mais duro e mais pesado ele já fez lá na cruz. Nosso Jesus. Para nos dar a graça, que nos dá o suporte, que nos dá essa força. Você precisa permitir que a palavra de Deus se torne verdadeira para você. E não só um conceito, e não só uma definição. Ela precisa se tornar prática. Você precisa experimentar o poder da palavra, meu irmão. Você precisa realmente colocar a mão no arado e começar a trabalhar. Amém? Deixa o Senhor trabalhar. Aleluia. Verso 12 diz, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Então se levanta. Para de ficar falando que está pesado, que está cansado. Se despreende desse peso do pecado, dessa autocomiseração. Aleluia! Dessa aflição da alma, de se querer se achar um coitadinho. Amém? Olha que sucesso, tem 7 minutos ali, eu vou até ler mais um texto para você. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Você pode confiar no amor do seu Pai. Se Ele mandou você ir, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Se Ele mandou você ir, Ele vai garantir. Amém? Pois é, então Jefter, depois de um ano, chegou a revelação. Feliz Dia dos Pais, pai, mandou um vídeo para mim. Muito obrigado pelas suas chatices. Amém. Eu que agradeço. Chegou a revelação. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 18, diz, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Está escrito isso na sua Bíblia aí, irmão? Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamado. Está aí o teu chamado. Você que estava na dúvida, qual é o meu chamado, pastor? Está aí. Esse é o chamado dos filhos de Deus. Para esta geração corrupta e perversa. Aleluia! Então, enquanto você está fazendo o bem e você está sendo esbofeteado, aí é a glória. Mas quando você não está fazendo e está sendo, aí é problema seu. É problema da sua carne que tem que ser dominada, da sua alma que tem que ser sujeitada à vontade de Deus. Amém? Somos pessoas espirituais e temos que andar segundo o Espírito de Deus, em santidade, em amor. A disciplina do Senhor é para nos promover. Amém, amado? A correção do Senhor é para nos alinhar ao seu plano de santificação na nossa vida. Amém? Muitos estão aí rodopiando e não chegam a lugar nenhum porque não submeteram a sua carne, a sua vontade ao senhorio de Cristo.
Já atendi pessoas que falaram, pastor, eu estou passando, eu não consigo avançar nisso daqui. Por que eu não estou conseguindo avançar? É fácil. Deixa essas outras coisas de lado que você vai ver como você vai avançar. Às vezes você não está enxergando. Aí está aqui, eu, para enxergar por você. Às vezes quem está de fora enxerga melhor, é ou não é? Quem jogou dominó sabe que quem está de fora vê o jogo todinho e fala, ó, joga essa, joga aquela. Não é não? Fica fácil. Entendeu? Como o papai é bom. Aí papai coloca um cara que não tinha nada a ver, que não queria saber nem de Deus, para vir aqui falar para você essas coisas. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, do que a sabedoria dos homens. Por que minha vida está atravessada, não está avançando, não está... Pergunte ao Senhor. Chegue-se diante dele, fala, Pai, cumpre em mim a tua vontade. Disciplina, corrige, alinha, ajusta. Revela-me onde eu estou falhando. Aleluia! Seja corajoso. A palavra de Deus diz, arrazoai-vos. Apresente as suas razões a mim. Apresente as suas razões ao Senhor, meu irmão. Ele é um pai bom, um pai amoroso. Amém? Ele não quer nos reprovar, não. A disciplina é para nos promover, não é para nos reprovar. Amém? Então nós precisamos, então, buscar o Senhor, apresentar diante do Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo dessa maneira? Ou nem perguntar, simplesmente confiar. Eu estou entendendo, Senhor. O Senhor está querendo me ensinar algo aqui, não é? Estou entendendo. Na verdade, o meu processo foi assim. Me mudou de lugar, vai daqui, vai para lá agora. Agora tu vai andar de ônibus, agora tu vai trabalhar lá em cima, agora você vai para esse lugar, agora você vai ficar ali. E eu só falava para o Senhor assim, sim, Senhor, estou entendendo. Estou entendendo, Pai. Sabe o que nós entendemos? Você entende? Nós entendemos, irmão. Nós temos um entendimento. Nós temos uma consciência. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Nós sabemos. Muitas vezes nós não queremos, mas saber nós sabemos. Somos indesculpáveis. É verdade ou não é, irmão? Nós sabemos. Amém? Nós precisamos apenas de permitir que essa nota que dá para nós as percepções de áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, que ele ajuste. Entende? Nós precisamos confiar no amor do Pai. Pai, eu confio no teu amor. Pai, mas se eu fizer isso, vai fazer falta, vai isso, vai aquilo outro, mas eu confio no teu amor. Entende? Você foi chamado agora para andar numa vida de fé, numa vida de confiança, numa vida de dependência do Espírito Santo, numa vida de obediência ao Espírito e à palavra do Senhor. A velha criatura era uma velha criatura rebelde, desobediente, que não conhecia Deus e não entendia Deus. O mundo não conhece o caráter de Deus. Nós conhecemos. Nós sabemos que nele nós podemos confiar. Nós temos uma nota no nosso espírito de coisas que devem ser feitas, de obediência, de submissão. Mas a nossa carne muitas vezes quer falar, não é? Quer resistir. Como disse uma pessoa, engasguei comigo mesmo. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. E Ele nos deu o seu Espírito para nos conduzir em triunfo, para nos guiar em todas as coisas. Nós precisamos deixar que o Espírito nos guie. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos deixar que o Espírito nos guie. Não que o conforto da nossa carne, o conforto da nossa alma, o conforto da nossa reputação. Não, guia-nos. Eu confio no teu amor. Confiarei, Senhor. Aleluia. Vamos cantar essa canção?
Confiarei, Senhor, agora, por favor.